Vamos lá. E aí, gente, beleza? Faz um tempo que eu não gravo vídeo aqui no canal, mas dessa vez eu tô trazendo um vídeo com um tema muito especial para vocês. Então, eu faço curso numa instituição chamada Camp, e toda segunda-feira eu tenho aula lá com eles, e são aulas de economia, aulas de administração, aulas que auxiliam a gente dentro do mercado de trabalho. E o tema da aula passada foi sobre como um aprendiz pode economizar o seu dinheiro. E é um tema muito importante porque muitos aprendizes não têm esse senso de economia ou simplesmente querem gastar compulsivamente e não pensam que amanhã, depois, os contratos são temporários e eles podem voltar a ficar desempregados. Salvo-se os casos das pessoas que são efetivadas, mas mesmo assim ter um senso de economia é sempre muito importante. Então, para contar como eu economizo o meu dinheiro, eu tenho que contar como eu recebo o meu dinheiro e qual foi o método que eu desenvolvi para começar a economizar. Eu recebo meu salário 2 vezes no mês. Eu recebo todo quinto dia útil e todo dia 20 do mês, certo? E antes, meu contrato ele tem 11 meses. Mas o que aconteceu? No começo, eu não tinha esse senso de economia. Então eu recebia essas duas partes e gastava. E gastava com coisas normais, tipo camisas, sapatos, coisas do dia a dia. Só que eu não tinha um senso de que eu precisava economizar, porque um dia eu ia precisar. Até que eu tive uma aula de economia e o professor falou a respeito de pessoas que conseguiam reter boa parte do salário e viver só com uma pequena porcentagem dele, porque gerava uma economia muito grande. E aí eu decidi me desafiar e tentar fazer isso comigo mesmo. Então eu resolvi fazer o seguinte: como eu recebo em 2 partes, eu decidi que eu iria tentar economizar uma dessas partes ou quase não gastar nada, e a outra parte eu iria gastar com as coisas do meu dia a dia. No quinto dia útil eu recebo cerca de R$400 agora com o aumento do salário mínimo no começo do ano. Eu passei a receber em porcentagem, eu não sei ao certo, mas foram R$30 a mais, o que já é uma ajuda. E aí com esses R$400 que eu recebo no quinto dia útil, eu resolvi fazer da seguinte forma: consegui economizar pelo menos de 300 a 250 dessa primeira parte do salário. E eu tenho conseguido. E aí a segunda parte que eu recebo dia 20, eu gasto com coisas do dia a dia normal, como por exemplo cabelo, academia, coisas que variam muito de pessoa para pessoa, certo? E eu tenho feito isso já há cerca de 3 meses, de economizar a primeira parte do meu salário e só a segunda parte eu consegui gastar. Lembrando que varia de pessoa para pessoa, porque no meu caso eu moro aqui em São Paulo só com meu avô. Então a questão das contas de casa, meu avô cuida dessa parte. Se você é uma pessoa que mora sozinha, você vai ter que calcular que você tem que pagar contas e tem outros tipos de dívidas. Eu pego o meu salário e ele é basicamente voltado só para mim, então eu consigo fazer essa economia de 2 partes. Só que tem um problema nessa economia, ou melhor, as pessoas têm que começar, assim como eu também fiz, a criar uma meta. Porque economizar dinheiro é muito fácil, mas se você não tem um objetivo, você gasta esse dinheiro muito fácil. Porque se eu conseguir economizar cerca de R$250, mas eu não tenho um objetivo para esses R$250, futuramente qualquer coisa que eu ver que estiver dentro desse orçamento eu vou querer comprar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de economizar é estipular uma meta e o mais importante ainda, um prazo para essa meta. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem com a minha mãe agora no meio do ano. Então eu sei que eu tenho cerca de 6 meses para conseguir o dinheiro que eu preciso e eu já tenho a meta que é a viagem. Então eu sei que eu tenho que gastar e calcular todos os gastos que incluem uma viagem, tipo passagem, alimentação, hospedagem e por aí vai. Tudo isso fica incluso nesse cálculo de 6 meses. E aí eu decidi, com a primeira parte do salário, eu vou economizar até conseguir essa meta. E com a segunda parte, como eu já falei, gastar com as coisas normais. E é importante demais ter esse senso de criar uma meta e estipular um tempo para que você não saia gastando o seu dinheiro desenfreado. Uma vez que, como o nosso contrato é temporário, nós não sabemos o dia de amanhã e muitos talvez não sejam efetivados. E como não temos certeza da efetivação, é bom que a gente tenha algo guardado para eventuais passagens de ônibus ou impressões de currículo, coisas do dia a dia normal, porque essas coisas custam dinheiro e se nós não tivermos um mínimo de economia, infelizmente não dá certo. Eu tenho tentado eu tenho me desafiado há cerca de 3 meses já. E eu tenho conseguido. E é muito bom, dá uma sensação de felicidade quando você consegue cumprir aquilo que você estipulou. E na verdade surge um incentivo dentro de você mesmo. Aquele lance de você se desafiar e você conseguir concluir o desafio.
E essa é a minha dica para os aprendizes que vão assistir esse vídeo e também para o professor que pediu esse trabalho, de que a gente precisa de uma meta, estipular um prazo e conseguir economizar. O jeito que eu arrumei foi, como eu recebo em 2 partes, eu consegui estipular de gastar uma e reter a outra. Mas tem pessoas que recebem de uma vez só e aí varia muito o que as pessoas podem fazer para economizar, mas a base é praticamente essa. Então, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você dar um like. Foi muito difícil fazer esse vídeo, essa já deve ser tipo a 10ª tentativa, e agora que tá fluindo as coisas, porque eu demorei para achar enquadramento, enfim, vários detalhes. Se você tem algum amigo que gasta desenfreadamente, compartilhe esse vídeo com ele. E é isso aí, eu acho. Valeu, até a próxima.